Calma, 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 calma. Antes de me cancelar, assista esse vídeo, porque provavelmente você caiu nesse vídeo pelo compartilhamento de alguém que não assistiu e já foi me xingar pelo título, que não é bait. Mas antes de você até formar juízo sobre isso, entenda a minha tese e talvez você vai concordar com ela. E antes que um doutor acadêmico venha dizer que o que eu vou falar não é tese, que é uma hipótese, pipipi, popopó, seja a minha banca avaliadora para transformar essa hipótese que eu vou trazer para vocês em tese. E aí sim, a gente pode entrar numa discussão de valores. Bom, alguns dias atrás, o meu amigo de longa data, Rodrigo Yoshima, que é um dos grandes nomes de Kanban aqui no Brasil, quiçá do mundo, fez esse post aqui já super cansado desses comparativos de Kanban versus Scrum, já de saco cheio, tentando trazer ali um resumo do que ele acredita e do que realmente é a diferença entre Kanban e Scrum. Só que eu quero trazer um assunto além disso, que é inclusive trazer essa tese para vocês, que o título pode estar forte, mas vocês vão entender o porquê. Antes de entrar lá, deixa eu dar um contexto histórico, por que eu identifiquei esse padrão. Eu comecei a perceber que sempre na história da humanidade existe um mecanismo muito simples, um artefato, que ele torna uma pessoa comum competitiva contra um grande especialista. Isso aconteceu em toda a nossa história. Se você pegar a história da humanidade, aí tem vários livros que falam sobre isso, o casal Toffler, inclusive, no Guerra e Antiguerra, mas não só isso. Vários outros fatos que eu vou trazer aqui para justificar essa hipótese demonstram esse padrão. Se você pegar lá atrás, desde o Neandertal, que o Homo sapiens desenvolveu a lança, um mecanismo bastante simples, e conseguiu vencer a concorrência, você vai passar pela invasão de Breno em Roma, que muitas vezes a gente não estudou isso na escola, mas introduziu o conceito do escudo retangular, que mudou a história da infantaria, que era grande parte do exército. Sempre existiu marinha, cavalaria, infantaria, só que a infantaria sempre foi, até a Idade Média, praticamente a frente principal de todos os exércitos. Apareceu o estribo, um artefato super simples. Se você perceber nas Olimpíadas de hoje, existem os exercícios sobre o cavalo. Onde vê aquilo? Aquilo era o treinamento militar dos exércitos até a Primeira Guerra Mundial. E observe, desde a invenção, da criação do que a gente chama de Idade Média, até a Primeira Guerra Mundial, a cavalaria se tornou muito importante. Primeiro que moldou toda a cultura da sociedade da Idade Média, tudo girou em torno do cavaleiro. E eu percebi que o padrão é, você começa a rebuscar, refinar uma determinada técnica, um determinado método, para alguma profissão, para alguma estrutura que você precisa construir, onde você precisa levar 10 anos para formar um especialista naquilo. Até que surge esse dispositivo. O estribo, quando surgiu, formar um, um lutador da infantaria, um guerreiro, era mais ou menos uma década. E ele tornou o cavaleiro, que era muito mais simples para formar naquela época, em algo muito superior, porque ele agora, estável em cima do cavalo, começou a desenvolver várias técnicas de arco e flecha, de uso de lança, de outras armas, tornando muito superior, até porque o cavalo é um tanque de guerra. E observa, o mesmo efeito que criou o cavaleiro, séculos depois, com a invenção da pólvora, tornou um artesão, um camponês, com poucos meses de treinamento, igual ou até superior a um cavaleiro, que àquela altura, ali já por volta do início das navegações, também se demorava 10 anos para formar um cavaleiro. Ou seja, você começa a perceber que um mecanismo ele torna um camponês treinável para competir com alguém que demorou 10 anos para ser treinado dentro daquela especialidade. E depois você começa, em cima daquele mecanismo, criar toda uma cultura e um conjunto de técnicas refinadas, porque agora que eu tenho dois exércitos com pólvora, eu começo a refinar as armas. Eu saí de um bacamarte, de uma estrutura que eu tinha que socar pólvora, para uma metralhadora no início do século XX. E eu começo a criar toda uma cultura e uma legião de treinamento e métodos específicos em cima daquele artefato que nasceu simples. Corta a cena para a internet anos depois. Tornou agora o amador
E aí tem vários livros que falaram sobre isso, competitivo quanto um profissional. Uma pessoa num blog, ela tem mais leitura e mais leitores do que um jornalista que demorou uma década para se formar. Além dos anos da faculdade, tá aquele início de experiência, onde você vai aprendendo até você se tornar alguém exímio dentro da sua especialidade. E corta a cena depois, para agora, AI está vindo com uma estratégia, uma cultura de você conseguir criar um app sem experiência nenhuma em desenvolvimento em programação, muito rápido e com pouco tempo e estudo você consegue criar algo que no passado se demorava muito tempo. Daqui a um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, provavelmente o conhecimento em cima desse artefato que é o GenAI, porque inteligência artificial já existe desde os anos 50, bem contextualizado, só que o GenAI, o chatbot, etc., é aquele mecanismo, é a pólvora que tornou um medíocre, uma pessoa, no sentido da palavra, média, competitivo contra um profissional. Agora, voltando para o post sobre o Kanban versus Scrum. Quando a agilidade e o movimento ágil nasceu, existiam cerca de uns 6 a 8 métodos bastante conhecidos, onde o Scrum era o método mais simples, ele era o estribo, ele era essa ferramenta onde dava um apoio para aquela época para uma pessoa que não tinha grande experiência com software, mas fosse treinada e exercesse uma capacidade de dirigir um determinado escopo, projeto, como você queira chamar, com efetividade de alguém que precisava de uns 10 anos de formação. Era quase impossível, no início do movimento ágil, você implantar os outros métodos que não fosse Scrum sem você ser técnico, por exemplo. Era impossível. XP, nem a gente que era técnico e sênior na época conseguia fazer. O XP até hoje não se consegue fazer como prega o livro. Ele requer um nível de maturidade e de expertise muito alto, que às vezes até interno, confunde a gente. E o Scrum não. E o engraçado é o seguinte: nós que vimos do XP, eu conheci o XP antes da agilidade, porque quem era da comunidade Java e gostava de testes, já estava envolvido com TDD, com JUnit, etc., era quase impossível as duas comunidades não se conversarem. E você não saber o que era o XP. Então, o XP, para nós que desenvolvia em Java naquela época, veio antes até do termo agilidade. Só que era impossível se praticar que não fosse técnico. E a gente começou a sentir muito o impacto, quem era da comunidade XP, do boom que o Scrum causou de 2001 a 2006, praticamente, que ele eliminou toda a concorrência. De 2006 a 2008, já é um status quo, que agilidade é sinônimo de Scrum. E eu lembro em algum momento que alguém criticou o Scrum na lista mundial de XP, onde os grandes, como Kent Beck, etc., os pais fundadores do XP, participavam. E o próprio Kent Beck teve que vir e dizer o seguinte, que quase ninguém sabia nessa época, que ele consultou os criadores, que eram amigos, consultou os criadores do Scrum para como ajudá-lo a introduzir técnicas de gestão dentro do XP. E ele acabou revelando que o Game Plan ou Iteration Plan, como a gente fazia dentro do XP, que está lá nos livros, na real é só o Scrum adaptado ou colocado dentro do XP, que tinha algumas coisas que não casavam bem, etc., mas que era o Scrum, ou seja, o Scrum estava dentro do XP. Se alguém fosse criticar o XP, o Scrum estava criticando o próprio XP. Só que o Scrum foi muito rápido, porque você pegou o camponês e com pouco tempo de treino, você colocou ele de igual na gestão para o que se precisava naquela época, para um cara que tinha 10 anos de formação. E por isso que eu falo que o Scrum é um método, é um gatilho, é um artefato que torna um medíocre igual ou superior a um profissional especializado. O Scrum é como o estribo, é como a pólvora. Voltando para o Kanban, qual o grande problema do Kanban? E eu converso bastante com o Yoshima sobre isso. Yoshima, inclusive, tem uma frase, não vou achar o link aqui, mas deve ter publicado em vários locais, já que o Kanban é para quem tem um QI acima de 100.
E eu concordo com ele, o Kanban é um refinamento. Depois, observe o que eu falei nesse padrão. Depois que você tem um mecanismo que torna o medíocre igual ou superior a um especializado, começam a se desenvolver refinamentos culturais a partir daquele ponto e você torna necessário um tempo grande para formar os profissionais em cima daquele novo status quo. O Kanban é isso. O Kanban é a cavalaria da Idade Média. Você precisava de tornar o cavaleiro, que era o nobre na época, com muito tempo de treinamento, era muito caro, etc. Por quê? Você precisa ter um QI alto. Você precisa ter um grau de maturidade para entender como o Kanban funciona, que por isso eu digo não vai massificar, vai ser sempre a elite, com pouca gente conseguindo realmente entender, praticar e aplicar o método Kanban. E com isso eu não estou dizendo que o Kanban vai morrer ou que vai, mas provavelmente que ele não vai se tornar tão popular como o Scrum foi e ainda é, no fim das contas. O Scrum hoje é sinônimo de ágil. Me dá outro método estabelecido que não é do Scrum ou não é uma variação feita em cima do Scrum, como o Safe ou outras estruturas. Se a gente fala de agilidade, a gente está falando de Scrum hoje. Só que precisamos de um mecanismo que vai novamente resetar esse ciclo. E esse vídeo não é para trazer ou falar sobre mecanismo, apesar de que eu falo muito aqui no canal sobre várias coisas que estão surgindo, que vai mudar bastante, está mudando bastante como as pessoas lideram, mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo era explicar a minha versão do primeiro, do porquê que Kanban não vai se popularizar, porque ele não tem o mesmo efeito do Scrum, e por que que o Scrum é feito para o medíocre vencer o especialista. Agora sim, depois que você ouviu a minha tese, se concorda com ela, compartilha para os seus amigos e coloca a sua opinião. Até mais, pessoal. Vamos discutir sobre.